Olá, queridos, me chamo Rodrigo Aglio, quero compartilhar com você uma experiência que vivi nos últimos dias e quem sabe assim também trazer a sua vida ou a vida de quem está passando por um momento difícil nessa pandemia, inclusive, infelizmente, contraindo esse vírus, essa doença maldita, de como aconteceu comigo, com os meus entes queridos e como conseguimos resolver, essa questão. Primeiramente, tudo que acontece no mundo é permissão de Deus. Nada acontece sem Ele permitir. Então, se você hoje, meu querido, contrai essa doença, que para alguns apenas sintomas leves, sintomas de uma gripe leve, mas para outros não. Para outras pessoas tem passado por grande perrengue, muita dificuldade. Pessoas às vezes que são às vezes até internadas e outras, infelizmente, que são levadas até o óbito. Então, eu quero compartilhar com você a experiência que eu vivi. Há alguns dias atrás, a minha esposa contraiu essa doença e eu, depois de um ano me protegendo, ela trouxe para dentro de casa, porque é inevitável mesmo. Hoje, eu acredito que é muito difícil uma pessoa hoje não contrair essa doença, porque um vírus invisível é algo que pode estar na maçaneta de uma porta, numa nota de dinheiro ou numa sacola. A gente não sabe, tem muita coisa sendo falada que às vezes é apenas especulações, nós não conhecemos, inclusive dentro do próprio SUS, as pessoas que trabalham na área da saúde estão perdidas. Imagina aqueles que não conhecem, que não sabem lidar com essa situação, porque o ser humano ele tem dificuldade de lidar com aquilo que é novo, com aquilo que às vezes não conhece. Por mais que nós estejamos hoje no século XXI, onde nós temos a estrutura da saúde muito melhor do que anos quando se falava em pandemia, e em sã consciência é difícil até imaginar que como pode nós imaginarmos que uma pandemia chegaria nos dias atuais de hoje. Então eu queria compartilhar com você essa experiência, porque a minha esposa foi testada positivo e depois de uns 2 dias eu comecei a sentir os sintomas leves, dor de cabeça, principalmente na dor em cima do olho, e eu achando até inclusive que era normal para mim, porque eu já vivia isso com sinusite. Mesmo assim, quando ela testou positivo e ela ficou mal aqui dentro de casa, isolada no quarto, eu fui no médico e pedi para que ele me avaliasse. Só que chega lá no SUS, gente, você fica 3 horas esperando. 3 horas para ser atendido, porque o SUS está lotado, principalmente nessa época do ano. Muitas pessoas sofrendo e a grande maioria com o problema da Covid. Aí você vai e fica esperando para chegar no médico e eles não estão preparados. Eles pedem os exames, eles pedem todas as coisas necessárias para comprovar se você está com a doença ou não. E eu falei com ele que a minha esposa já tinha testado positivo e que havia necessidade de eu fazer o teste. Ele falou assim, então pelo cálculo dele precisava de 3 dias, então hoje você não faz, você faz amanhã. Volta eu no SUS para fazer o teste. E fiz o teste, esperei por 3 dias e no 4º dia eu fui buscar o resultado, ou no aplicativo vi, e deu negativo. E eu no 4º dia esperando, eu comecei a sentir sintomas um pouco mais fortes. A minha sorte, que é uma dica que eu vou dar até para vocês que estão hoje fazendo teste para Covid e se comprovando ou não, eu gostaria que você, um conselho sábio que eu dou, que você comece a fazer o tratamento precoce, porque isso pode salvar vidas. Porque no primeiro dia, quando eu fui para o médico já me passou azitromicina, ivermectina e passou também dipirona para as dores e passou também um remédio que eu não me lembro bem para anti-inflamatório. Essa bateria de exame eu já comecei a tomar no primeiro dia, antes mesmo de surgir os primeiros sintomas mais fortes. E mesmo com tomando esses remédios, gente, eu passei muita dificuldade. Porque 5 dias depois, eu comecei a sentir febre à noite, calafrios, coisa terrível. O corpo cansaço, dores no peito, nas costas. Tive diarreias, dificuldade de respirar. Eu suava, molhava a fronha do travesseiro, o lençol da cama ficava encharcado com o meu suor. Mesmo tomando todas essas medicações.
Mas o pior sensação da Covid é que eu não sentia gosto e nem cheiro das coisas. Isso eu fiquei por mais... Até depois que passou o prazo de eu estar curado da Covid, eu ainda tinha dificuldade de sentir o gosto e o cheiro das coisas. É terrível. Você está comendo alguma coisa e não sabe o que você está comendo. Mas aí que eu te falo, se eu não tivesse tomado os remédios logo lá no início, talvez eu não estaria aqui hoje para estar falando com você. Porque é uma doença terrível, não é uma gripezinha. Talvez para alguns até seja. Mas, gente, vamos falar a verdade. É uma doença que está matando muitas vidas. Não é só aqui no Brasil, nesse país abençoado, mas no mundo inteiro está sofrendo por causa dessa doença. E eu vou dizer outra. É a minha opinião. A gente sabe que a China, onde exporta essa doença para o mundo, não só agora, de várias situações atrás que tem pandemia, tem sempre doença da gripe suína, sempre eles estão trazendo essas doenças no mundo. Aí as pessoas falam assim, mas essa doença vem, desculpa, porque eles comem morcego, que eles comem cobra, comem rato. Gente, é nojento, é horrível, Deus me perdoe, é uma coisa nojenta, mas está incutido na cultura deles. Eles já fazem isso há 1000 anos. Mas aí eu te falo, é a minha opinião, talvez você pense diferente, mas nada me tira da cabeça que essa doença foi criada em laboratório, com a intenção de prejudicar alguma nação, ou de eles fazerem com que, através dessa doença, eles possam ganhar dinheiro através de remédio, até mesmo da vacina, porque infelizmente nós não podemos deixar de pensar que como pode uma doença dessa ser espalhada para todo mundo e prejudicar tantas vidas. Então nada me tira da cabeça que essa doença foi criada no laboratório como arma biológica. E eu acredito ainda que talvez a Terceira Guerra Mundial vai ser dessa forma também. Então, meu querido, eu peço para você um conselho sábio. Começou a sentir os primeiros sintomas? Começa a fazer um tratamento precoce, porque isso aí pode salvar a sua vida. Primeiramente, claro, a gente tem que colocar sempre nas mãos de Deus, porque Deus é o detentor da vida e da morte. É Ele que determina quem vai viver ou quem vai deixar de viver. E o mais importante de tudo, que quando chega a nossa hora, não tem como abreviar. Não tem como pedir a Deus, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui na terra. Às vezes, pela misericórdia dele, ele estende, assim como ele fez com o rei Ezequias, que deu a ele mais 15 anos de vida. Mas foram 15 anos de vida que ele pediu e que Deus deu, que foi de sofrimento. Então, querido, quando chegar a hora, que você seja uma pessoa inteligente. Começou a ter os sintomas da doença, comece a fazer um tratamento precoce, porque assim você pode estar salvando a sua vida e não deixe de buscar a Deus. Porque a palavra de Deus é perfeita. Ela diz que aquele que com a sua boca confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e salvar a sua alma. A salvação ela é real. Só basta que você creia no sacrifício de Jesus Cristo e que o siga. Porque quando você segue a Cristo, independente do que acontecer com você, mesmo que você esteja caminhando pelos vales da sombra da morte, Deus está ao seu lado. A Bíblia diz que pode 1000 cair à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não será atingido se você tiver fé em Deus. Mesmo você lá no leito de dor, você pode clamar a Ele e Ele vai ouvir a sua voz. Porque Deus não está com seus ouvidos encerrados para não ouvir o clamor dos seus filhos e dos seus servos. Basta que você creia no seu coração e peça ao médico dos médicos, porque aquele que desceu à sepultura e no terceiro dia ressuscitou, tem poder para ressuscitar os mortos e curar doenças. Ele é o médico dos médicos. Se você colocar diante dele a sua necessidade, pedindo com fé, ele sim pode resolver o seu problema. Então, querido, em primeiro lugar, busque a Deus. Segundo, faça um tratamento precoce. E terceiro, assim você vai ser abençoado por Deus e vai poder contar testemunho
daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Assim como Deus abençoou a minha mãe, os meus irmãos, os meus entes queridos ali em Minas Gerais, abençoou a minha esposa, e por mais que eu tenha sofrido nas mãos dessa doença terrível, Deus me livrou e fez com que eu estivesse aqui hoje falando com você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.